Estamos numa terça-feira, às 19h30. É hora quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu conduzo os destinos da minha clínica médica de transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto, no sentido amplo. Esqueleto não é só osso, entende? E essas doenças do sistema musculoesquelético, sempre eu repito aqui, tem dois acentos principais, que é dor e incapacidade física, né? Que é dor e incapacidade física. A dor é o que mais leva os pacientes à minha clínica. Assim pode-se dizer que a minha clínica é uma clínica de dor, entende? Embora tenha as suas exceções. Estou tratando de duas irmãs gêmeas de 11 anos que não vieram por causa da dor, mas porque as duas têm escoliose, que é aquele desvio de coluna do adolescente, entenderam? Mas a grande maioria que vem à minha clínica é trazida pela dor, entende? E vejam vocês, os transtornos musculoesqueléticos, os transtornos podem se manifestar em qualquer localização, em qualquer região, em qualquer geografia do corpo humano, como dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, antebraços, cotovelos, punhos e mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para uma ou para as duas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Então, como vocês veem, a dor pode se manifestar em qualquer região. Hoje, como grande exceção, atendi uma criatura, uma pessoa, uma paciente, que tinha uma única dor, que ela apontava com um dedo. Isso é muito difícil de acontecer. As pessoas têm muitas dores e, em geral, eles referem com a mão aberta, né? Dói aqui, ó. Eles falam. Dói aqui, dói aqui. Não, hoje atendi, como exceção, uma paciente relativamente jovem, tinha uma dor localizada na região lombar em que ela apontava apenas com um dedo. A localização dessa dor. E as dores dos transtornos musculoesqueléticos, elas podem ter três fontes. Elas podem acontecer a partir de três estruturas básicas do nosso esqueleto. Primeiro, as dores podem ocorrer a partir de músculos e tendões, ou seja, da parede do tronco, por exemplo, ou do crânio, ou do pescoço, da parede, não propriamente do interior disso, não é? Entende? Por exemplo, as fibromialgias, que são dores relacionadas com musculatura e tendões, entende? Fibromialgia. Outra grande maior parte de sintomas dos transtornos musculoesqueléticos são as artralgias. O que são as artralgias? As artralgias são dores articulares. Quando as pessoas têm uma artrose de joelho, elas têm uma dor articular de joelho. Entende? Hoje mesmo atendi uma senhora com um grau muito avançado de artrose no joelho. Entende? De artrose no joelho, que mal ela podia dobrar o joelho. Entenderam? Então, as dores podem vir da parede muscular tendinosa, podem vir de articulação, mas o maior sofrimento do transtorno musculoesqueléticos são as nevralgias. Que são nevralgias?
são dores de raízes nervosas, né? O nosso corpo é invadido, é inundado por uma multidão de raízes nervosas, que são os comandantes da nossa vida, né? Eu estou aqui gesticulando por conta de raízes nervosas que me permitem ficar gesticulando. Entende? Para vocês entenderem o que é uma nevralgia, é a dor de dente. Mas no dente é mais por exposição do nervo, né? Ou por infecção com bactérias, por uma cárie dentária, né? Por exemplo. Mas na coluna, a imensa maioria das nevralgias são por compressão mecânica. Compressão mecânica. Entende? E a nevralgia mais importante por compressão mecânica, e a mais frequente que acontece em nossa clínica, é a dor lombar irradiada a uma perna, que é a famosa dor ciática. Né? Por que chama assim? Porque tem um nervo chamado isquiádico, que é resumido, para falar resumidamente, chama dor ciático, nervo ciático. Né? E a compressão desse nervo é terrível, dá uma terrível dor nas costas e, em geral, se irradia para uma das pernas, porque nós temos um par desses nervos. Eles são os grandes comandantes das nossas pernas. Entende? Mas hoje, obedecendo sempre as questões, dúvidas, perguntas que chegam a mim através do meu telefone da minha clínica, o 11 3661 4243. Ou através do meu WhatsApp, é o 11 97082 8015. Telefone da minha clínica, 11 3661 4243. Ou então através do meu WhatsApp, que é o 11 97082 8015. Eu tenho um telefone também para as emergências. Quem tem dor, tem pressa. Então a minha agenda tem alguns espaços para emergências. E o telefone das emergências é o 11 também. Código de São Paulo, 9 3014 8888. Telefone das emergências. São Paulo, código 11 9 3014 8888. E para responder a questões, dúvidas e perguntas de meus ouvintes, dos meus pacientes e dos seguidores das minhas jornadas, alguns dias chegaram umas perguntas que são muito comuns, que dizem respeito a problemas da coluna cervical. A coluna cervical é a coluna do pescoço. Entende? Ela é sede de muitos sintomas do sofrimento dessa região da coluna vertebral. Entende? O mais comum, sem dúvida, é a dor na nuca ou dor no pescoço, né? Muitas vezes chamado até de torcicolos. Entende? Mas o torcicolo, como as fibromialgias, ele tem mais um componente músculo tendinoso, propriamente dito, do que da própria estrutura vertebral. Entenderam? Os torcicolos. Mas tem muita dor na nuca também, por problemas da coluna cervical. E essas dores, muitas vezes, se irradiam para a cabeça, para a região frontal, para a região parietal ou para a região occipital. Entende? Então, é muito frequente que problemas da coluna cervical causam muita dor de cabeça. E eu digo mais. Não esqueçam, a dor de cabeça é uma dor de cabeça para o paciente. Quando ela é persistente, repetitiva, quando acontece frequentemente. A dor de cabeça é uma dor de cabeça para a família, que vê aquele paciente toda hora se queixando de dor de cabeça. E a dor de cabeça é uma dor de cabeça para o médico que trata. Porque a dor de cabeça pode ser a coisa mais banal desse mundo, que são as dores de cabeça tensionais.
né? Das pessoas ansiosas, nervosas, entende? Que tem episódios de desencanto, desconforto, desamor, entende? A dor de cabeça pode ser a coisa mais simples do mundo, ou pode ser o aspecto mais grave de um problema intracraniano, cerebral, aneurisma, tumor, enfim, entende? Então esses problemas da coluna cervical têm que ser vistos com muito carinho, com muita atenção, com muito conhecimento médico, entende? Eu mesmo atendi um advogado com uma terrível dor no pescoço, entende? E sabe o que ele tinha, meus caros? Um tumor no ápice do pulmão, chamado Pancoast. Como vocês sabem, o tumor é região torácica, entende? Ele tinha um tumor na ponta do pulmão, na parte alta de um dos pulmões, que dava uma dor irradiada ao pescoço. Estava fazendo, em outros serviços médicos, tratamento de fisioterapia para dor no pescoço. Mas eu desconfiei que era um caso tinha alguma nuance de diferença, e pedi um raio-x de tórax, e lá veio, não é? Lá veio o diagnóstico de Pancoast. Pancoast, que é aquele tumor que acontece no ápice do pulmão, e que dá muita dor e que se irradia para o pescoço, entende? Mas isso é uma exceção, né? Os grandes problemas da coluna cervical são por desgaste das articulações, artrose, em que, por ser na coluna cervical, se chama cervicoartrose, entendeu? E também aí tem também componente muscular e tendinoso, como nos torcicolos. Tem componente articular, como o da própria coluna cervical, onde tem 7 vértebras cervicais, entende? No sentido crânio-caudal, é uma sequência de 7 unidades ósseas da coluna cervical, intercaladas por coxins fibrocartilaginosos elásticos, chamados discos intervertebrais, né? E em cada nível desses discos saem pares de nervos de cada lado do nosso pescoço, e que formam feixes, que são comandantes da nossa expressão, que são comandantes dos nossos braços, não é? É o plexo braquial, assim chamado, entende? Então, muitas vezes, existe um quadro chamado cervicobraquialgia, em que é uma dor no pescoço irradiada para um dos braços e, menos frequentemente, para os 2 braços, entende? Além do que, ainda, como acessório, existem aquelas sensações de formigamentos, adormecimentos, cãibras, perda de força, né? Mesmo atendi essa semana uma senhora que diz: eu pego o copo, ele cai da minha mão. Ou seja, ela perdeu aquele poder de pinçar com a mão por uma paresia. A paresia é uma ameaça de paralisia. Não chega ainda a estar paralisada a mão, mas perde muita força. E ela não segura nem um copo na mão, entende? Quanto mais uma panela, um cabo de panela, entenderam? Então, a coluna cervical, ela é muito rica em sintomas, né? Vejam, então ela dá cefaleia, dor de cabeça, muitas vezes como enxaquecas. Quem tem uma enxaqueca não esquece mais, entende? Enxaqueca dá enjoos, tonturas, fotofobia. A pessoa foge da claridade, ela quer descansar num quarto escuro, entenderam? A fotofobia, enxaqueca, enjoo. Se bem que a enxaqueca e alguns torcicolos também tem muito componente emocional, né? Eu sempre repito aqui, nossa coluna vertebral, nosso intestino, né, e nossa pele são extremamente sensíveis às nossas emoções. Entende? Tem vários quadros intestinais, dermatológicos e vertebrais que têm a ver com tensão emocional,
estresse, desgosto, angústia, desespero, perdas, entende? Tem muito a ver com isso, entende? Nossas emoções têm muito a ver com a nossa saúde e com as nossas doenças, Mas no pescoço, além de dor de cabeça, os problemas da coluna cervical, podem dar problema para o lado da visão, entende? Dificuldade de focar, né? A visão focar as imagens, entende? Muitos casos em minha clínica, eu sempre pergunto da visão, porque muitos casos de glaucoma é um distúrbio ocular e que é uma alteração, um aumento da pressão intraocular, entende? Que tem muito a ver com problemas de coluna cervical. Claro que, vejam vocês, ninguém vai na minha clínica por causa de glaucoma, que é uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Não, o glaucoma é competência do oftalmologista. Mas quando eu pergunto, a pessoa às vezes diz, eu estou tratando de glaucoma. Estou tratando. E eu vi que muitas vezes, em se tratando da coluna cervical, há uma regressão desse quadro clínico chamado glaucoma. Entende? Outro aspecto que pode acontecer na coluna cervical é surdez. Surdez, especialmente se é unilateral, ou diminuição da acuidade auditiva, principalmente quando é unilateral. Entende? Eu sempre pergunto, a pessoa diz, eu estou perdendo a audição, ou minha vista está muito atrapalhada, eu tenho um cansaço visual, entende? Eu sempre pergunto, sente dos dois lados, ou um lado é pior que o outro? Não, do lado direito é pior, entende? Então, quando um lado é pior que outro, eu sempre desconfio de um problema de coluna cervical. Zumbidos no ouvido. Quantos zumbidos no ouvido chegam na minha clínica? Entende? Eu digo tudo isso a vocês porque a minha consulta é holística, né? O indivíduo pode chegar lá e dizer, eu tenho uma dor no dedão do pé esquerdo. Sim, tá bom, você tem uma dor lá naquele dedão, mas vamos lá. Tem dor de cabeça? Tem dor no pescoço? Tem dor no peito? Você é diabético? Tem pressão alta? Eu preciso saber tudo. A medicina holística é isso, entende? Por isso que a minha consulta tem que demorar 1 hora ou 1 hora e meia. Eu preciso saber tudo. Quantas vezes eu atendi pessoas com dor no joelho, tratando de joelho, com exames, um monte de exames de joelho, e o problema era uma dor ciática da coluna lombar. O joelho não tinha nada a ver com peixe. Entendeu? Chama dor referida. Né? A coluna lombar pode maltratar o nervo ciático. E ele se refere como dor no joelho, ou na coxa, ou na panturrilha. E pode fazer o exame que quiser dessas regiões que não vai encontrar nada. Por quê? Porque as causas estão à distância. Né? Mas voltando à coluna cervical, né? Problema de audição, zumbidos, labirintite, né? Essas vertigens passageiras ou mais demoradas, entende? Tem a ver com coluna cervical. Tem a ver, a grande maioria, tem a ver com coluna cervical. Dor no peito, pontadas, falta de ar. Ontem mesmo atendi uma paciente que uma das grandes queixas dela, uma paciente oriental, né? Que uma das grandes queixas dela, a irmã estava junto e perguntou, ela tem muita falta de ar, doutor, pode ser da coluna? Falei, ela está com uma cardiologia em dia? Tá. Tem algum problema de pulmão? Não, não tem nada. Falei, a coluna pode ser culpada disso. Entende? Por quê? Por conta da dor da coluna cervical, a pessoa respira curto. Ela não desenvolve um ritmo respiratório que dá suficiência de ventilação para os pulmões. Então falta o ar. Entende? Entende? É comum isso. Entende? A coluna, meus caros, vocês não imaginam o que ela pode dar, o que pode acontecer. E vou dizer uma coisa assim, que é muita ousadia eu falar isso, entende? Mas, vejam vocês, uma artrose avançada da coluna cervical pode ser culpada de um quadro clínico chamado Alzheimer, ou demência senil. Entende? Alzheimer. E um outro quadro dramático também,
chamada demência senil, entende? Por problema da coluna cervical, porque a cabeça vai afundando, a coluna cervical vai se encolhendo, os discos vão sendo esmagados, entende? Prejudica a circulação do cérebro. E, meus caros, o cérebro não vive muitos minutos sem oxigênio e sem glicose. E quem leva o oxigênio e a glicose para o cérebro? É a circulação cerebral, que sai de onde? Dos vasos principais e do próprio coração. Entende? Quando essa artrose é muito intensa, ela estenosa, estreita, um par de vasos arteriais que vão ao cérebro, chamado artérias vertebrais, diminuindo a memória, prejudicando a memória do indivíduo. Eu atendi um religioso protestante que disse: Rui Mercúrio, eu não vim aqui por causa disso, mas eu tinha uma perda de memória, tanto que eu andava com um bloco e uma caneta anotando as coisas, porque eu não lembrava de nada. Depois que você me tratou da coluna cervical, a minha memória está voltando. Entenderam? Esse é um exemplo que ficou marcante na minha vida. Entenderam? E vários pacientes, eles relatam coisas incríveis de disposição, de energia, entende? A coluna é soberana, meus caros. Nos Estados Unidos, quando alguém quer dizer que uma coisa é muito importante, ele diz: this is the backbone, ou seja, é o osso das costas, ou seja, é a espinha dorsal do problema. Por quê? A coluna é muito importante, muito, e dela decorrem muitos sintomas, entende? Mas eu estou vendo aqui, incrível, o meu tempo da jornada de hoje está quase terminando. Ah, se quiserem conhecer o meu trabalho como médico de transtornos músculo-esqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, eu tenho uma clínica médica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470. Hoje mesmo atendi 2 cadeirantes, uma criatura com um andador e mais um outro paciente que veio de Bengala. Entendeu? Porque os transtornos musculoesqueléticos colocam o paciente numa cruel jornada de piora do quadro clínico, mais dores e mais incapacidade física. E se nada for feito, essa cruel trajetória vai para pior, a cada dia vai piorando. Entendeu? Mas é o que mais nós atendemos em nossa clínica: dor e incapacidade física. Avenida Giovanni Gronchi, 1470, é uma casa. Está pertinho do estádio do Morumbi, e relativamente perto do Hospital Albert Einstein. O telefone da minha clínica é o 11, São Paulo, 3661 4243. Todo mundo pede, fala devagar e repete. Então, telefone da minha clínica, 11 3661 4243. O telefone para mensagem do WhatsApp e até mesmo para marcar consultas que as pessoas usam é o 11 9 7082 8015. 11 9 7082 8015. E como também disse, a minha clínica tem espaço na agenda para as emergências, né? Quem tem dor tem pressa. Então eu deixo alguns espaços na agenda para as emergências. E a emergência é atendida mais no telefone 11 9 3014 8888. Muito obrigado, espero que tenham aproveitado a jornada de hoje como esclarecedora, entende? Convido-os para a minha próxima jornada, toda terça-feira, aqui através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, no horário de 19h30. Obrigado por toda essa atenção. Desejo que vocês sejam muito felizes. Mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.